Olá e boas-vindas a esse episódio do Papo Inglês na Cabeça. Hoje nós temos o grande prazer de conversar com a Luana Góes. Tudo bom, Luana? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui também. Mas olha só que interessante, né? Por que que hoje é um papo super especial? Porque a Luana é a primeira pessoa do nosso grupo de profissionais que enxergam o inglês como um fator essencial para subir na carreira, que nós atendemos aqui na Inglês na Cabeça, a finalizar um nível inteiro. Né? Nós iniciamos o nosso grupo de mentoria no dia 31 de julho de 2021, mas a Luana não começou exatamente nesse dia, foi um pouquinho mais adiante, né? Foi em E fevereiro em de fevereiro, né? 22. Pois é, entendeu? Então, Luana, primeiro, seja bem-vinda. É para nós um divisor de águas isso. A gente, quando começou o trabalho de aprendizagem ativa, eu e Ana Priscila já vínhamos de muitos anos de aprendizagem passiva e quando fundamos a nossa empresa, um mês depois começou a pandemia. E aí, nesse momento, a gente viu a possibilidade de, enfim, estudar e trabalhar na nossa carreira de uma forma que tivéssemos um diferencial nesse mercado. E aí a gente se deparou com aquela célebre frase de Sócrates, algumas pessoas dizem que foi Sócrates, outros Plutarco, mas não faz diferença. O importante é que a frase é boa, que diz o seguinte, que a educação é a arte de acender uma chama, não a de encher um vaso. E aí, eu e ela ficamos um ano e tanto trabalhando numa solução bem sólida, educacionalmente falando, aplicada para o desenvolvimento do inglês, né? E aí a gente, para fazer a história curta, chegou no método DAC, né? Então, não começou com esse nome, mas a gente entendeu que primeiro, o inglês é muito mais do que um conhecimento, é uma habilidade. E nesse estudo, a gente percebeu que existem três pontos que vão resolver a vontade de qualquer pessoa de implementação de uma habilidade, que são quais? A mentalidade certa para fazer aquilo que é necessário. Primeiro, né, vamos pontuar aqui, né, já que a gente está fazendo esse especial, é importante que a gente trabalhe um pouco no conceito. O que é uma habilidade? Né? A gente falou de habilidade. O que é uma habilidade? Uma habilidade é uma ação que você faz no piloto automático. Você já está dirigindo, Lana? Ainda não, Ainda não. ainda não, mas imagino que é o mesmo conceito, né? Não, com certeza é o mesmo conceito. Você que está aí prestando atenção na nossa conversa que já dirige, você provavelmente se lembra do início da sua estrada, né, de motorista. E aí, como é que era? Você tinha que. Era tenso, você tinha que prestar atenção em tudo, né? No caminho, na velocidade, na marcha do carro, nos quebra-molas, nos pardais, né? Nos transeuntes, no guarda, não é assim? E é tenso, é tenso. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, conexões neuronais foram sendo feitas no seu tecido cerebral e essa habilidade foi se formando. Então, a habilidade, além de ser uma, uma ação que você faz no piloto automático, ela também é um, uma, um apanhado novo de conexões no seu sistema nervoso que não estavam lá, e você teve que aprender a estimular o seu corpo da forma certa durante um certo período para que isso acontecesse. O barato é que, depois que as conexões estão no seu cérebro, pronto, o corpo vai sozinho. É por isso que quando você dirige, você chega no destino e vai no caminho pensando na morte da viseira,
e chega lá e não lembra nem como. Por quê? Porque o corpo foi sozinho. Essa é a prova de que dirigir é uma habilidade, que a habilidade é isso, só fisicamente é essa. E no inglês é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então você tem que ter, número um, a mentalidade certa para poder passar pela fase de tensão. Você precisa também do quê? Adquirir conteúdo. Então, no caso aqui, para que você coloque o método DAC em prática, a pessoa passa pelo curso Inglês na Cabeça, onde ela aprende a parte teórica do método DAC. Depois, no clube, ela fica com a gente, né, muitas semanas, muitos meses, para colocar em prática e efetivamente ter a habilidade na cabeça. Então, quer dizer, a mentalidade número um, a aquisição de conteúdo número dois. Agora, o principal de tudo é a produção de conteúdo. Esse foi o nosso grande foco. Coisa que, assim, fato é, nós também, eu e Ana Priscila, trabalhamos em cursos de inglês, a gente sabe muito bem que não é o foco. Não é? Só que, assim, no fundo, deveria ser. Não vamos entrar aqui no porquê que não é. Não é o nosso objetivo aqui. Mas fato é que não é. E aí a gente endereça isso aqui no nosso ambiente. E aí DAC, né? Detonando as barreiras para a fluência, é onde você trata da mentalidade, né? A gente recebe um conteúdo diariamente para isso, um conteúdo curto, a partir do qual você vai para o A, que é o quê? Adquirindo conteúdo. Nós temos a, a ordem do dia, que tem o treinamento 1, o treinamento 2. O treinamento 1 ele vai se incumbir de você adquirir conteúdo, 20 a 30 minutinhos de bundinha na cadeira. E o C, que é a construção de autoconfiança para se expressar, que é o treinamento 2 da ordem do dia, que é onde você produz os seus textos, produz as suas apresentações, e nessa de produz as suas apresentações, as nossas histórias se conectam, porque a ideia de fazer apresentações sempre aconteceu, mas foi a Luana que colocou realmente isso em prática e que teve coragem de falar, né? Você vai ter a chance de contar um pouquinho aqui da sua história, e a sua história influenciou na nossa, como empresa, que, por sua vez, já está influenciando e continuará influenciando a vida de muitos profissionais que enxergam o inglês como um degrau, como essencial para subir na carreira. Então, como eu gosto de dizer, estamos no mesmo barco, não é, Luana? Legal. Com certeza, Edu. E tudo isso, vendo você falar, eu estou vivendo desde um ano atrás, mais ou menos, né? E como tudo isso é verdade, né? Como tudo isso é verdadeiro e eu vejo isso no meu dia a dia. Então, isso é excelente. Isso é excelente. Eu espero que mais pessoas possam ter essa experiência, porque isso transcende o inglês, isso vai além, vai para as outras áreas da vida, sabe? Porque eu costumo pensar que o jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz todas as coisas. E o inglês, ele me trouxe uma mentalidade forte, não só para, né, detonar as barreiras da inabilidade idiomática, mas também em outras partes da minha vida, em questão de profissão, pessoal. Então, assim, gente, se você se identifica com a metodologia ativa, faça parte do inglês na cabeça, porque você não vai se arrepender. É um ganho que não tem valor, assim, não dá para mensurar, né? É isso. Legal, legal. Luana, a gente fez aqui algumas perguntas, né, para orientar o nosso papo. Vou colocar aqui as perguntas, aí você responde do coração, né? Uhum, Acho a pode deixar. melhor coisa. Então, assim, ó, nem tudo são flores. Obviamente que você teve dificuldade no meio do caminho. Aliás, esse é todo o propósito, né? Se O você não propósito tem é esse. dificuldade, não tem por Não tá que fazer acontecendo nada com a nada, né? gente, né? Pois É. é. Então, eu queria dizer quais foram os seus principais desafios, tá? Os principais desafios que você enfrentou durante o seu treinamento com o método DAC nesse último ano, e como é que você fez para superá-los? Ó, o principal desafio que, que me vem à cabeça é colocar o inglês no dia a dia. Eu era uma pessoa que
já queria fazer um curso de inglês, já tinha mais ou menos uns 2 anos, mas eu não me identificava com nada, assim, que eu encontrava no mercado, porque eu via que aquilo não se aplicava muito na minha rotina, eu tinha que estar fisicamente na escola, eu já tinha feito um curso de idiomas, mas não tinha me identificado muito. Então, assim, vindo pra cá, eu encontrei algo totalmente diferente. E o que mais, a minha dificuldade maior foi colocar aquilo na minha rotina. Entender que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Não vai ter um professor lá, falando, ó, você tem que estudar de tal e tal hora. Não vai ter. Vai ter, lógico, o estímulo, mas o estímulo tem que partir de nós mesmos. Primeiro, a gente tem que querer, a gente tem que entender que aquilo é importante para nós. Então, a minha maior dificuldade foi colocar essa 1 hora diária na minha rotina, né? É fazer quando não tem vontade, porque vai ter dia que você não vai estar com saco nenhum. Ontem mesmo. Ontem mesmo eu não queria estudar. Eu tava sexta-feira, eu tava já cansada da semana, eu queria assistir a minha série, ficar ali no meu conforto, mas eu falei assim, não, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um prazo. Eu quero que chegar até dezembro com esse livro aqui completo. Eu coloquei isso pra mim, entendeu? Então, se eu Não, quero chegar nisso, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer hoje. deixa eu fazer um comentário. Você falou assim, não tem professor para colocar, assim, para meio que pegar você no colo, vamos colocar. Isso, não tem professor Isso. como na escola, né, que você tem aquele horário na quarta-feira às 7 da noite, você tem que estar lá presencialmente. Não que aquilo, né, seja assim, mas um exemplo, não tem isso, né? É Entendi. aquela produção diária, como você falou, é uma coisa que você tem que fazer diariamente, né? Certo. O que nós E temos aqui, só um segundinho, o que nós temos aqui é o estímulo dos e-mails que chegam para você com os sim, textos, as blindagens, antigamente nós chamávamos de calorzinho, entendeu? Então, assim, me fala um pouco desse estímulo, como que isso te influenciou e por que que isso é diferente, de que maneira isso é diferente dessa levada no colo aí que você comentou, a que aqui não diferença tem, né? a diferença é uma grande diferença, na verdade. É porque esse estímulo é o que faz a nossa mente mudar. Só que nós, aqui, culturalmente, a gente não está acostumado com isso. Então, a gente está sempre acostumado a receber conteúdo em um tal horário, em um tal lugar, ali na escola, enfim. A diferença é basicamente essa, porque a produção do calorzinho, né, essas produções diárias É a que vem no blindagem. e-mail, Atualmente chamamos de da blindagem. blindagem, Isso, né? da blindagem, que fica Aham. calorzinho na mente, Pois é. é um estímulo que vai mudar a sua mentalidade. Então você lê enquanto você tá indo pro trabalho, você lê, pô, recebi a mensagem aqui, você lê, aquilo vai ficar na tua mente de uma maneira que vai chegar à noite, por exemplo, quando for o horário que você vai estudar, aquilo vai ficar gravado. E quando você estiver fazendo outra coisa, você fala, não, realmente, isso faz sentido e eu preciso, fazer isso, porque ninguém vai fazer por mim. É Olha eu que só que tô. interessante. Rapidinho, você falou ainda há pouquinho uma frase. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. Eu não sei, sinceramente, se você falou isso porque você já sabia, já tinha ouvido essa frase em algum lugar, ou se ficou na sua cabeça de um dos textos que você recebeu, porque mais de uma vez eu coloquei essa frase Aham. lá, Ó, no meio do livro. Você vê? é que- Edu, isso daí, essa coisa, essa frase, na verdade, com certeza eu li nos textos, né, que vem no e-mail, mas também li em outros livros que eu já li no passado. Só que não é só o fato de ler, mas é o fato de você viver, porque eu Vive. adquiri esse conteúdo e tive na prática. Aham. Então eu percebi, conforme foi passando os meses, que eu fui adquirindo essa questão, eu fui vivendo isso na prática, que se eu sento na cadeira para estudar inglês e me dedico a isso naquele momento, então, quando eu for fazer outras áreas da minha vida, quando eu for para academia, quando eu for para o trabalho, eu vou focar e vou fazer aquilo da melhor maneira que eu consigo fazer naquele momento, com os recursos que eu tenho. Porque eu aprendi isso no inglês. Eu aprendi isso vivendo, sabe? Então, é muito importante a gente ler o conteúdo, é, só que é mais importante ainda você aplicá-lo.
sabe? É você colocar isso na sua rotina, de alguma maneira. E cada pessoa vai aprender isso com a realidade dela. Isso é muito pessoal. Mas acredito que é isso, gente. É colocar em prática aquilo que você adquire, todo o conhecimento que você adquire. Isso é fundamental. Deixa eu Fundamental. fechar o parênteses aqui que eu abri, né? Essa frase eu aprendi no livro do T. Harv Eker, chamado o Segredo da Mente, Os Segredos da Mente Milionária. Ah, eu li esse livro, eu acho que eu também li lá, hein? Só que eu Ah, não então lembrava. pronto. Então, beleza, bebemos da É, mesma fonte. acho que sim, hein? Esse livro é excelente, inclusive. Legal, legal. Então você estava dizendo que a maior dificuldade, né, para você foi implementar a rotina, Implementar a rotina. que nós aqui chamamos de agarrar-se à ordem do dia. É, Tem exatamente. um Agarrar nome, certo. tem um nome, né? Exato. Pois é. E como é que você fez, afinal de contas, para poder implementar essa rotina? Como é que você venceu esse desafio? Vamos combinar que esse Colocando. desafio, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Para começar. Ó. Né? Então manda Então, aí. eu, da forma que eu fiz, né, foi testando. Testes. Então, a ordem do dia, né, é para ser feita em 7 dias consecutivos. E durante alguns meses, eu não conseguia fazer em 7 dias consecutivos e aquilo me gerava uma frustração. E aí eu fui testando, fui falando, então, não, então eu vou pelo menos me dedicar a colocar rédea nisso. Então, se eu não consigo fazer em 7 dias, eu preciso fazer em 4, pelo menos. Então, eu fui testando na minha rotina. Então, se eu tenho que fazer 4 vezes essa semana, não importa se é segunda, terça, quarta, não sei. Fui fazendo testes com a minha rotina. E adquirindo horários, gente. Tem que colocar horário. Então, se eu tenho disponibilidade de fazer das 7 da noite até as 9, então eu vou colocar aí esse horário e ponto. Não vou colocar mais nada nisso. Então, é organização. Colocar na sua rotina mesmo, né? Então, colocar lá, escrever, vou fazer inglês de tal e tal horário e sentar e fazer. E, mais importante, colocar metas semanais, que isso serviu muito para mim. E isso foi mudando. Eu mudei de emprego várias vezes durante esse período. Tinha épocas que eu conseguia fazer em 7 dias. Hoje em dia, não consigo fazer em 7 dias. Mas o que eu quero dizer é que é moldável para sua rotina. Você consegue aplicar isso no seu dia a dia. Então, se você é uma pessoa que não tem essa disponibilidade, você consegue. Só que eu tenho parênteses bem grandes bem grande assim, para fazer aqui. Manda. Eu não faço os 7 dias consecutivos, mas todos os dias eu escuto, eu faço o passo dois. Isso. Então, eu tenho um contato com o inglês diariamente, ouvindo os áudios. Então, isso eu percebi que obviamente, isso não saiu da minha cabeça, né? O Edu já Manda, falou isso várias vezes. E eu falei assim: não, então se hoje eu não vou conseguir sentar para estudar, então pelo menos eu vou fazer meia horinha ali ouvindo áudio, lavando uma louça, limpando uma casa, no caminho do trabalho. Não sei. Assim, isso é bem moldável. Mas é me forçar a escutar os áudios, porque isso faz com que o conteúdo do inglês fique ativo. E no dia seguinte, quando eu for estudar, eu já vou aquele conteúdo já vai estar fresquinho na minha memória, porque eu estava escutando os áudios, entendeu? Então, acho que essa é a maior dica, assim, de todas, tente escutar o áudio todos os dias, inclusive aos finais de semana, tá? Porque tem gente que desliga no sábado e domingo, né? Mas, mas é importante, sabe? Mesmo que seja em qualquer horário, assim, quando você faz outra coisa, mas mantenha isso na sua rotina, porque isso vai se agarrando ao seu cérebro de uma maneira que você nem imagina. E aí, olha que interessante, né? O que que você está falando? Você está falando sobre o desenvolvimento desse hábito, dessa rotina, que, no fundo, no fundo, no fundo, vencedor é aquele que vence a si. Esse é o grande vencedor, né? Então você Você falou venceu. tudo. Até fica arrepiado, assim, porque você falou tudo. É isso. Basicamente é isso. Então você venceu a sua vontade de não fazer. Exato. Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo da vida, né? Pois é, pois é. E aí, olha que interessante. Quando você faz isso, me corrija se eu estiver errado. Algumas coisas interessantes começam a acontecer. Número um, você Como? começa a gostar de fazer aquilo lá. Você sente saudade, viu?
Aí sim! Esse Tem aqui é o grande saudade. ponto. E aí a gente chama isso, na nossa ponte que atravessa o abismo da inabilidade idiomática, a gente tem três checkpoints. Tem o primeiro checkpoint, que é logo quando a pessoa começa, que é o ponto de adaptação. É como se ela estivesse entrando numa academia e está conhecendo lá onde que ficam as máquinas, como é que cada coisa funciona, etc. Tal, porque a aprendizagem ativa é parecido com a academia, né? Sim, Para quem bem nunca parecido. foi à academia, né? Voador, abdutor de Você vai coxa. fazer os exercícios tortos, é igual, por exemplo, a sua primeira produção da apresentação. Você vai fazer torto. Não espere que você, tipo, faça 100%, porque você não vai fazer. Você vai esquecer de fazer um passo 3, que eu esqueço às vezes até hoje. Você vai esquecer, de fazer alguma coisa, mas isso é normal. Isso faz parte, sabe? É dessa forma que você vai entender na próxima apresentação que você tem que fazer. É errando. Não tem como, É né? isso, é isso. E aí o barato é que quando você você passa do primeiro checkpoint, entende como é que funciona a mecânica, aí beleza. O segundo checkpoint é esse que a Luana comentou, que é o ponto de não retorno. É quando você começa a sentir saudade, como você É, bem comentou. Falei, ai, puxa caramba. vida, você sente que dá aquela comichão. Essa saudade acontece por quê? Porque no fim do dia, quando você vai dormir, tendo feito a sua produção, tendo feito o passo 2, você vai dormir, como a nossa querida amiga Tranquilo. Mariana fala, com o coração quentinho. Tá É, vendo? exatamente. Exatamente. E quando você não faz, você sente que tá faltando algo no seu dia. Você fica com esse sentimento de vazio, tipo, putz, hoje eu não estudei inglês. Caramba, e você sente falta de produzir mesmo, sabe? Você sente falta de ler. Gente, é só vivendo pra saber, mas você realmente sente falta do conteúdo. Parece balela, mas é real. É Olha real. só que interessante. A gente está falando de quê aqui? Ainda mais você que é da pesquisa clínica, né? Você que, Luana, e você que está assistindo aqui, que está nos ouvindo, enfim, que é da pesquisa clínica, você vai se relacionar. A gente está falando de vício. Só que é uma forma proposital de usar o vício a seu favor. É você se viciar no progresso. Então, depois que você passa pelo caminho, que é assim, a contragosto, que é você vencer a si, né? E aí você começa a perceber que é gostoso, e aquilo vai ficando melhor, aí já era. Exatamente. Aí já era. Aí você vai embora. E o terceiro Exatamente. checkpoint, só para fechar o parênteses, é quando você efetivamente tem o inglês na cabeça. Né? O que significa isso? Quando você já consegue ter conforto em trabalhar em inglês. E aí, baseado nesse terceiro checkpoint, eu quero. Esse terceiro checkpoint é para onde a Luana está arrumando. Parte do dia da Luana, eu tenho certeza que já está lá, né? Porque não existe assim, eu amanhã às 14 horas e 47 minutos eu vou chegar no terceiro checkpoint. Não existe Não isso. existe, é É igual você constante. estar na academia e falar assim: não, no dia 8 eu vou Eu estar paro, forte. porque eu paro No e dia meu corpo 7 vai. eu tava fraco, no dia 8 eu fiquei forte. Se Não você existe parar, isso. se você parar, vai voltar a estacar zero. É isso que as pessoas não entendem. Você falou outro ponto muito importante, gente. É constante, é um aprendizado. Aprendizado, habilidade tem que ser constante. Não tem essa assim, sabe? Então, a próxima pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: beleza, você notou alguma diferença na sua confiança ao falar inglês desde que começou a treinar com o método Ah, DRC? esse é o maior ganho, assim, sabe? Por eu ter passado de livro, né? Eu resolvi assistir na semana passada a minha primeira apresentação. E assim, é nítido a confiança que eu ganhei ao falar inglês, sabe? Ao me expressar para a câmera, é, enfim, a colocar os meus pensamentos em ser mais eu mesma, a responder os exercícios, a criar, o conteúdo em si. Então, o conforto que você vai ganhando, você vai se adaptando àquilo. Eu lembro que a primeira vez que
Eu gravei, eu me senti muito nervosa, eu suei muito, eu refiz várias e várias vezes, mas hoje em dia, não que eu fique 100% confortável, não é isso, que porque é aquilo, é constante o aprendizado. Se eu deixar de produzir hoje, com certeza daqui 2 ou 3 semanas eu já vou A gente meio que me enferruja. atrapalhar, A gente sabe? enferruja. É o músculo, É, a gente o músculo enferruja. cai, né, Luana? É uma coisa que você tem que se manter fazendo, sabe? É. E assim, é nítido até o meu namorado, ele falou assim, a gente teve um dia que a gente tava fazendo uma coisa e a gente falou assim, vamos começar a falar inglês? Vamos. E a gente já tinha feito isso no passado. E ele falou assim, meu, você tá conseguindo se expressar muito melhor, o seu inglês tá muito mais claro e seus pensamentos estão mais rápidos. São frases assim, lógico, né, no meu nível, bem mais simplesinha, né? Porém, é nítido pra mim e para os outros ver que eu já consigo me expressar de uma melhor maneira. Então, assim, é óbvio que isso vai acontecer, sabe? Se você produz, se você faz, isso vai acontecer. Você vai se sentir mais confortável e confiante, para se expressar. A Eu confiança, ia, assim, é... você ganha essa confiança, eu ia realmente. perguntar para você como é que isso se manifestou. Mas você já respondeu antes de eu perguntar. Você viu isso nas gravações das suas Vi isso nas apresentações. ponto, já. E ótimo, porque tá registrado, sabe? Então, esse registro, gente, é a melhor coisa que você faz. Porque a gente tem essa dúvida, né? Às vezes a gente se pega pensando, e isso é pensamento de se sabotando, né? Tipo, putz, já tô fazendo isso há tanto tempo, será que realmente tá sendo eficaz, né? Porque esses pensamentos, eles vão existir. A gente é ser Natural. humano, é Natural. natural. E você ter aquilo registrado, o seu progresso registrado e esses ganhos é muito importante para você se estimular e falar, tipo, não, pô, eu não sabia o que tal palavra significava há meses atrás, eu não sabia como fazer essa frase há meses atrás. Então, tá tendo ganho, sabe? Eu consigo pronunciar tal palavra que eu não conseguia de jeito nenhum, e agora ela sai perfeitamente, sem esforço. Então, são esses pequenos ganhos que a gente tem que ter registrado pra gente se dar o valor, sabe? Se reconhecer, se dar um abraço e falar assim, não, tô fazendo certo, tô indo pelo caminho certo. Espetáculo, espetáculo. E é isso aí mesmo. Quando você comparando, agora eu vou contar aqui para você que está prestando atenção na nossa conversa, como é que isso aí aconteceu, né? A questão da apresentação. E foi muito legal. A gente tem um orgulho muito grande da Luana e a gente tem um carinho especial por você, Luana, por causa disso. Porque, assim, quando a gente estava no início do nosso grupo de mentoria, a ideia de fazer as apresentações, né, era baseado naquela frase que mais aprende quem ensina. Então, a ideia de você aprender a apresentar e o conteúdo que você apresenta é o conteúdo dos livros didáticos, você tem alguns ganhos aí, né? Você aprende a apresentar, você ganha autoconfiança, você vence a si, né? Tem uma opção de coisas. Mas por você estar apresentando o conteúdo dos livros, é completamente impossível você não aprender muito melhor do que se você estivesse simplesmente só consumindo. Então você aprende o inglês como consequência. Mas o lance de você apresentar não era estimulado. Não era estimulado. Assim, apresentar, eu quero dizer, gravar a apresentação e colocar a apresentação para a gravação, né, para nossa apreciação aqui no inglês na cabeça. Isso não era estimulado. É que um dia, por que não era estimulado? Porque a gente achava que a gente não ia dar conta de analisar todas as apresentações. Essa era a verdade, tá? Eu preciso dizer a verdade aqui, é isso. Aí, beleza. Aí, um belo dia, a Luana falou assim para mim, Edu, então, eu gravei uma apresentação aqui, ficou tão legal, não dá para eu postar, não? Aí eu falei, cara, posta lá. E foi uma apresentação curta, né? Na época a gente usava o Facebook, e eu achei mó barato, mó barato. Eu achei tão legal que eu lancei uma promoção, assim, um estímulo, um desafio para o pessoal que estava com a gente na época. Era assim, ó, até dia X, todas as apresentações que aparecerem, a gente vai analisar Analisar. em vídeo. Beleza.
E aí a experiência foi ótima. Depois desse dia, a gente resolveu que todas as apresentações de quem está conosco na mentoria, diga-se de passagem, né? A mentoria acontece no nosso grupo mais restrito, que é o Quórum de Artífices. Hoje a gente tem três grupos, são três círculos concêntricos. Temos a tribo Inglês na Cabeça, que é para todas as pessoas que compram o acesso ao curso Inglês na Cabeça. Temos o Clube Inglês na Cabeça, que é para quem comprou o curso e fez o curso, porque tem gente que compra e não faz, né? Então a pessoa Natural. fez o curso e passou pelo nivelamento aqui com a gente, e aí a gente sabe o nível que ela está, e aí no Clube Inglês na Cabeça ela coloca em prática. É lá onde ela vai postar as produções de texto, as produções em vídeo, para poder tirar dúvidas sobre o conteúdo de inglês, para poder interagir com outras pessoas que são like-minded, né? Pessoas que pegam a vida pelos colarinhos, diz quem é que manda, e tem o grupo mais interno, que é o Quórum de Artífices, que é onde a Luana está, que lá onde acontece a mentoria. Lá, para quem quer dar um mergulho mais profundo conosco, a gente analisa todas as apresentações, a gente corrige todas as produções em texto, né? Então, aprendemos essa com o nosso, preciso dar aqui os créditos, o nosso mentor de negócio, o Victor Damasio, que fala para a gente andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e Uhum, parar com quem quer parar. Então é assim que a gente faz e assim funciona bem para todas as pessoas. A gente não se exatamente. estressa e nem fica empurrando piano morto É, em cima, exato, né? exato. Isso é excelente. Então, aí beleza. Vamos lá, eu falei tudo isso para lembrar. Então, aí a Luana, a partir desse momento, assim, colocou essa apresentação e aí a gente passou a analisar todas. Então, É um poxa vida, ganho excelente. Eu amo isso. é Amo. 10, é 10. A gente É 10. constrói aqui esse ambiente juntos e é muito bom. Então, Ana, Uhum. vamos a uma próxima pergunta. A pergunta é assim, ó, quais são as principais habilidades em inglês que você considera essencial para o seu trabalho atual e como que o método DAC ajudou você a desenvolvê-los? As principais habilidades, né, que o meu trabalho exige, né, e que o meu futuro trabalho exigirá também, né, porque essa é a meta, a gente sempre tem que querer olhar para cima, mas ler em inglês. Então, muitas coisas em inglês que vêm do time global, né? Então, a gente tem que ler muitos conteúdos em inglês. Redigir e-mails, isso é claro, assim, a gente precisa responder e-mails e é muito importante que você saiba se expressar em inglês. Então, às vezes, tem pessoas que usam o Google Tradutor e tudo mais. Funciona, mas assim, não é tão efetivo, porque vai gastar mais tempo, talvez aquilo que você queria falar não soe tão claro para quem está lendo. E assim, o meu objetivo maior é fazer reuniões em inglês. Então, assim, esse é o meu objetivo assim crucial. Eu quero chegar no momento em que eu consiga me expressar com pessoas de outros lugares do mundo, assim, em inglês. Então, essas são as habilidades que você precisa. E assim, o curso vai totalmente de encontro com isso, né? Porque no curso todos os dias você vai escrever textos em inglês com auxílio do Google Tradutor. Então, ao longo do tempo, você vai adquirindo essa habilidade de fazer os seus próprios textos. E é muito importante aqui que você faça da melhor maneira que você consiga no momento. Lógico, tem frases que você não vai conseguir fazer, que você não vai conseguir achar as palavras certas, a ordem certa, mas como a gente mencionou aqui, a dificuldade ela faz parte, então fica tranquilo. Ler em inglês, então o conteúdo todo do livro, ele é todo em inglês. E você consegue ler de uma maneira adequada ao seu nível, então isso te estimula muito, porque é legal quando você lê e você fala, putz, eu li esse livro inteiro e não precisei do Google Tradutor, ou só precisei de uma ou duas palavras, então isso te estimula a ler. Inclusive, eu já estou querendo comprar alguns livros em inglês, para adquirir mais ainda meu repertório e tudo mais.
e falar inglês, porque a gente ensina o conteúdo todo, né, que a gente aprendeu nas apresentações. Então, você vai adquirindo essa confiança como eu falei anteriormente. Então, o fato de você apresentar algo que você aprendeu e ensinar isso faz que a sua confiança aumente muito. E com o decorrer do tempo, você vai ganhando confiança para falar com outras pessoas do mundo real, né? Então, assim, o curso está totalmente alinhado com as habilidades que eu preciso, né? No meu Legal, emprego. legal, maravilha. Vou fazer um comentário aqui hoje, né? A gente está conversando, estamos em março de 2023. Então, em março de 2023, a gente tem AI, é o mundo da inteligência artificial. A inteligência artificial está aí e não tem, né, veio para ficar, não tem saída. Então, assim, no trabalho, você disse aí duas coisas que você faz. Em resumo, você consome e produz. Isso. Para você consumir, o Google Tradutor ou uma inteligência artificial, com certeza podem te ajudar, meio que você não precisaria fazer curso nem nada. Não é Porém, necessário, né? não é necessário. A inteligência artificial realmente te ajuda muito nesse sentido. Porém, esse é o meu ponto. Para você produzir, não tem jeito. Não tem Como é que jeito. você vai estar em carne e osso conversando com outra pessoa com inteligência, com o auxílio do AI para fazer as suas vezes? Não tem como. Você teria que. Esse é o meu ponto. Eu me lembrei agora de uma blindagem, eu vou até rolar ela aqui. Você estaria dependente de uma ferramenta que, se ela falhar, e você Já está era. no seu ambiente profissional, e se essa ferramenta falha, vidas podem ser perdidas, negócios podem ser perdidos, pessoas podem se dar muito mal por você ter confiado numa ferramenta e dar o azar dela falhar justamente naquele ponto da conversa que o entendimento levou para o outro lado e meio que cagou tudo, Entendi. entendeu? Então, tá, você voltou. Alô? Voltei. Voltou. Parece que tinha dado um errinho aqui, voltou. Ok. Então, ótimo. E aí, isso não tem jeito. Não tem jeito. A aprendizagem ativa, eu acho, eu não consigo enxergar o AI substituindo uma instituição que leve você a aprender em primeira pessoa, porque a experiência é em primeira pessoa. Então, Nada. como é que você É vai vida real, substituir? né? Digamos assim. É vida real, não tem jeito. É. Então, eu vou rolar aqui uma blendagem e você me diz, Luana, é, enfim, né, como é que você se relaciona com isso? Então, vamos lá. Essa é a sacada do Jim Rohn que até hoje mais me influencia. Ele diz: saia fora dos 97%. Não use o vocabulário deles, não use as desculpas deles, não use o método deles de se esquivar e de negligenciar, nem sequer dão uma volta no quarteirão pela própria saúde, nem sequer comem uma maçã por dia, nem sequer devotam tempo para refinar a própria filosofia por uma vida melhor. Saia fora disso e junte-se aos 3%. É claro que o Jim Rohn se refere aqui às atitudes que levam a uma vida melhor, mas como T. Harv Eker disse, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Portanto, adaptações da mensagem do Jim Rohn para o nosso propósito de desenvolver a habilidade de trabalhar confortavelmente em inglês são totalmente aplicáveis. No Brasil, apenas 5% da população é independente, enquanto 95% das pessoas são dependentes de outro alguém.
para lhes traduzir os artigos, os treinamentos, os livros, os filmes e toda a vastidão que é o universo da língua inglesa. Eis aqui o que eu lhe peço. Tome posse da sua habilidade linguística e saia fora dessa maioria. Para tomar posse da sua vida de profissional que trabalha confortavelmente em inglês, tome posse do seu dia. Não tenha dias como a maioria das pessoas tem, senão você vai continuar onde está e acabar dependente como eles, que só conseguem enxergar o mundo pelo buraco da fechadura. Você pode mudar isso. Saia fora dos 90 e tantos por cento. E tudo começa de forma simples. Tão simples quanto dar uma volta no quarteirão com seus fones de ouvido fazendo o passo 2. Tão simples quanto escrever a primeira frase em seu caderno para começar a construir seu repertório. Saia fora desse povo e junte-se à minoria. Agarre-se à ordem do dia. A vida é curta. Faça valer. É, e muito impactante mesmo. Nossa. E é isso, né? É exatamente isso. É fazer o que a maioria das pessoas não faz, né? Eu vou fugir um pouquinho, mas não vou fugir muito. Eu consumi um conteúdo de uma pessoa na internet esses dias que falava um pouco sobre isso. Ela falava o seguinte: por que que quando a gente vê a rotina de pessoas bem-sucedidas, as pessoas bem-sucedidas, elas fazem a cama, elas vão à academia, elas não têm problema em se alimentar bem, elas fazem essas coisas que a grande maioria não faz. E o segredo não é o porquê que essas pessoas de sucesso fazem isso, mas é o porquê as pessoas de não sucesso não fazem isso. O que que impede a maioria das pessoas a fazer a sua própria cama? O que que impede a maioria das pessoas a fazer uma refeição com legumes, verduras, comer frutas? O que que impede essas pessoas? Porque se elas não conseguem nem passar essa linha, se elas não conseguem nem fazer essas coisas mais básicas, como que elas vão querer expandir para o resto? Então, não é fazer a cama não vai me tornar alguém rica ou bem-sucedida. Não é isso, mas é porque eu consegui passar por cima do meu eu interior que não quer fazer isso, entendeu? É que eu consegui me superar. E é aí que tá o segredo das coisas. Então, essas pessoas, elas conseguem se superar diariamente de uma forma automática. Então, eu faço minha cama, eu cozinho uma coisa saudável, ou vou à academia, eu não tenho problema com essas coisas, porque eu já me superei nesse sentido, né? Então, esse é o grande segredo. Não é o que a pessoa faz, mas é o que a maioria não faz. É para aí que você tem que olhar e ir contra, né? Show de Queria deixar essa bola, show de mensagem. bola, show de bola. Então, isso que você falou vai ao encontro, Ao encontro. vai ao encontro do que você acabou de ouvir aí nesse conteúdo de blindagem. E o que ficou aqui para mim, na verdade, foi o seguinte: essa blindagem aí, especificamente, está assim meio chacoalhão, entendeu? Nem todas têm essa característica. Todas são escritas de forma a colocar a vida sob uma perspectiva talvez diferente daquela que você tenha, né? Mas tudo isso leva a uma coisa só, a você tomar uma decisão. E a decisão, ela normalmente requer que você vá na contramão da vontade do seu corpo. E aí, nesse momento, olha que coisa meio filosófica, meio não, né? Completamente filosófica, a gente prova que é livre. Porque É, liberdade mesmo é o é poder de escolha. você deliberar na contramão da sua vontade. Porque se você sucumbe à sua vontade, onde é que está a Você liberdade? não é livre. Você não é livre, você é escravo da Você é escravo vontade. do presente. Você é escravo das suas vontades. Pois Que é, vão passar, né? Que vão passar. E aí você vai olhar pra trás e pensar, putz, por que que eu não tomei uma outra decisão? Por que eu fiz tudo igual? Por que que eu não mudei, né? E isso é muito profundo, assim. É muito profundo mesmo. pois é. Então, esse aqui é o ponto. Assim, numa boa, qual é o curso de inglês que fala isso?
Porque, tipo, né, não tem. Não Né? tem. Não tem. Né? É a resposta simples e curta. Então vamos à próxima pergunta. Luana, fala para gente. Qual que é a sua meta pessoal em relação ao uso do inglês na sua carreira e como que você acredita que o método DAC pode te ajudar a alcançá-lo? A minha meta pessoal é me comunicar com qualquer pessoa de outros lugares do mundo em inglês, conseguir passar o que tudo que eu quiser passar ali no momento sem dificuldade, me comunicar confortavelmente em inglês com qualquer pessoa que seja, e usar o inglês total, assim, vai, 60% no meu dia. Essa é a minha meta. Que o inglês seja a minha linguagem, assim, como posso dizer, principal no meu trabalho. Então, essa é a minha meta. É uma meta grande, Aham. que eu sei que vai levar um tempo. Com certeza vai levar um tempo, mas eu sei que eu sou totalmente capaz de conseguir, porque o inglês vai estar na minha vida para sempre, assim. E eu quero ter opções, sabe? Hoje em dia eu não penso em mudar de país nem nada, mas eu quero ter a opção de, se eu quiser mudar, eu posso mudar para um país que fale inglês, porque isso não vai ser um problema para mim. Então, isso extrapola, né, da vida. Eu acho que a vida profissional e pessoal, ela tá, querendo ou não, em algum nível ela tá correlacionada, mas é viajar e poder usufruir totalmente da língua local, assim, do inglês, e não precisar ficar ouvindo de outra pessoa, no caso, guia, né? Então, se virar, sabe? Não depender de nada, sabe? Depender só de mim mesma, pra, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Então, essa é a minha meta. E Minha maior meta. muito bom, muito bom. Assim, como a gente falou, né, de meta de vida profissional, dentro do mundo profissional, embora a gente saiba que para você se desenvolver, comparar a si, né, a você própria, com outras pessoas não é uma coisa, não é uma atitude, isso não vai te atrapalhar muito mais do que te ajudar. Para se Atrapalha. desenvolver essa comparação, ela é bem ruim, é uma fulano é melhor do que eu. Sempre vai ter alguém melhor e sempre vai ter alguém pior. Então, não é Sempre. uma boa ideia. Porém, no mundo profissional, as empresas comparam, né? Então, agora estou falando de outra coisa. O desenvolvimento a gente não deve comparar. A comparação é você hoje com você ontem. Essa é a comparação. Agora, no mundo profissional, que é um outro departamento, as empresas vão comparar qual é o candidato mais apto, qual é a candidata mais apta. A pessoa, né, vai ser contratada. Então, em Uhum. relação a isso, tá? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você acha que a sua experiência com o método DAC te ajudou, de que maneiras te ajudou a você se destacar em comparação com outros profissionais que, de repente, não têm as mesmas habilidades em inglês que você? Com certeza, né? No meu trabalho atual, assim, na entrevista, teve coisas em inglês, então eu precisei estar preparada em algum nível. E, assim, no meu nível, né, o que eu vejo é que eu precisei ter a confiança, porque a Luana de 6 meses, ela não ia ter conseguido fazer aquela entrevista. Ela não ia ter conseguido, porque ela não ia ter, além do preparo, né, de formar frases, de vocabulário, mas principalmente, ela não teria confiança de se expressar em inglês da forma que eu fiz. Então, para eu alcançar esse emprego que eu tô atualmente, eu precisei dessa confiança. Então, essa confiança, ela veio lá da produção, das apresentações, de fazer a ordem do dia, de escutar os áudios, né, de fazer o passo dois. Então, se eu não tivesse esse conteúdo, eu não ia ter conseguido esse emprego que eu tô atualmente, que é um emprego que, assim, é o que eu tanto almejava, né? Então, acho que eu respondi a pergunta. Com certeza respondeu. E eu quero encerrar, então, essa nossa conversa, essa nossa entrevista, com uma última pergunta. A pergunta é a seguinte: quero que você diga quais foram as principais lições que você aprendeu durante esse um ano de treinamento com o método DAC
que podem ser aplicadas a outras áreas da sua vida profissional? A principal lição que eu aprendi, primeiro, ter objetivos claros de onde você quer chegar. Porque se você não tem um objetivo de onde você quer ir, tanto na sua, tanto a qual cargo que você quer ter, ou aqui no inglês, né, qual nível que você quer chegar, né, qual que é a sua meta. Então, se você não tem isso claro, é fraco. Então, no dia a dia ali, você não vai conseguir adquirir essa habilidade de colocar o inglês no seu dia a dia. Porque vai se tornar algo fraco. Tipo, você vai se esquecer ao longo do tempo. Ah, por que que eu tô fazendo isso mesmo? Tipo, as coisas vão te consumindo, a vida consome. Então, se você não tem um objetivo, não, eu tô fazendo isso porque eu quero atingir tal cargo e sem isso eu não consigo. Por exemplo, eu sou assim, eu quero atingir tal cargo na minha empresa. Sem o inglês eu não vou conseguir esse cargo. Não, simplesmente não vai dar. Porque eu preciso ter o inglês. Então, eu tenho isso muito claro, essa meta muito clara. E no dia a dia, como ontem, era um dia que eu não queria estudar, mas era um dia que eu deveria estudar. Então eu poderia muito bem ficar assistindo a minha série ali e tal, só que eu ia estar um passo mais longe da minha meta, entendeu? Então, eu acho que esse é a principal lição que eu aprendi. E que se aplica à minha vida profissional totalmente. Então, se eu tenho uma meta muito clara, eu vou fazer de tudo para alcançar essa meta. Então, eu já vou ter um caminho a trilhar. Então, eu vou olhar para aquela pessoa e falar assim, ela, né, se ela tá ali, eu também posso chegar. Então, eu vou usar o que eu tenho ao meu alcance para chegar até ali. E isso foi o que eu utilizei no ano passado, sabe? Eu trabalhei em lugares que eu não gostava. Eu, sabe, fiz muitas coisas que eu não queria fazer naquele momento, mas eu fiz porque eu sabia que de alguma maneira aquilo estava no meu caminho, aquilo ia me servir de alguma forma, sabe? Porque eu tinha o meu objetivo muito claro, que é o que eu acabei de falar, que foi a entrevista que eu passei do meu emprego atual. Então, Uhum. anteriormente a esse emprego, eu estava em outros empregos que eu não queria de jeito nenhum. Só que eu me coloquei a esse papel porque eu sabia que ele estava no meu caminho e que aquilo iria me trazer um ganho de alguma forma. E eu não deixei a minha meta para trás. Não é porque eu estava infeliz naquele momento que eu ia simplesmente falar, ai, não vai dar certo e eu não vou conseguir. Não, eu continuei estudando inglês, continuei me candidatando para as entrevistas, mesmo não estando preparada, porque hoje em dia eu vejo isso, né? Porque não estava preparada na época, mas fui me preparando, eu me forcei a ir me preparando ao longo do tempo. Então, essa foi a principal lição, assim, sabe? É continuar fazendo, mesmo quando as coisas parecem que não estão indo no caminho, mas se você tem isso muito claro dentro de você, pode ter certeza que você está no caminho certo, sabe? Sensacional. Olha, o que você falou aí me lembrou de um dia que você me ligou. Era um sábado, sábado já à noitinha, e porque você falou basicamente aí de clareza, né? Clareza, e aí, para eu, de repente, resumir o que você falou, eu entendo que a lição principal que você teve aqui com a gente foi clareza sobre a sua própria capacidade, e isso fez com que você aumentasse a sua autoconfiança. Então, Uhum, resumindo a questão da clareza. E aí eu me lembro que você me ligou, eu estava andando com a Ana Priscila no sábado à noite, estava de repente indo para algum restaurante, acho que era isso, né? E você falou assim, cara, posso conversar com você um minutinho? Eu estou super feliz. Eu acabei de passar na entrevista de emprego, que não sei o que é essa entrevista aí que você falou, e eu atribuo isso muito, em grande parte, em grande medida, à confiança que eu adquiri em mim em função do método DAC, em função eu dessa, lembro. especialmente do D, né, do Detonando as Barreiras para a Fluência, que tem a ver com os textos de calorzinho e agora com as blindagens, que lhe deu a clareza da possibilidade que você, de forma que você tivesse confiança no seu próprio taco, Uhum, né? exatamente, Então isso é exatamente. muito emocionante. Olha como é que as coisas se É, completam, se conectam, né? É exatamente. muito legal. Por isso que a gente tem um grande orgulho de você, Luana. Para nós uma grande honra ter a sua mente junto aqui conosco. E também queremos ter orgulho de você que presta atenção na nossa conversa, porque se você se identificou com alguma coisa
com o que você aprendeu aqui, não perca seu tempo. Digite inglesnacabeça.com.br e venha, Faça parte, faça por parte. favor. É isso, é isso. Então ficamos por aqui. Parabéns, obrigado. Poxa Muito vida, obrigada a vocês. é um prazer gigante. Ó, um beijo para você. Tchau, gente. Nos vemos no Fórum de Artífices. É Yeah! isso.